Daniela, vamos já Vega Chandra era Krishna Tadbhaktaya Namo Narayanam Narayo Naro Devyasam Hiru Sanatana Punat Pamata Shri Krishna Chaitanya Deita Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bhagavad Gita, capítulo 16, verso 22. Etai vimukta kaunteya tamodvara istribhir naraha accharatyatmana shreyas tato jati param gatim. Ó filho de Kunti, aquele que é liberado dessas três portas, que é luxúria, ira e cobiça, que conduzem ao inferno, atua para seu próprio bem-estar. Deste modo, ele alcança o destino supremo. Prakashika Vriti. Srila Bhaktivinoda Thakura diz: ficando livre destes três portões que conduzem à escuridão, a pessoa agir para a elevação da sua alma. Deve agir, a pessoa deve agir. Deve agir para a elevação da sua alma. Por fazer isso, ela alcançará o destino supremo. O significado é que, por praticar a religiosidade ou Dharma, por seguir uma vida regulada como meio de autopurificação, a pessoa alcança Krishna Bhakti, que é o destino supremo. As escrituras descreveram o karma e o jnana como meios e fim, mas sua real intenção ao fazer isso é estabelecer que é apenas por manter uma relação apropriada com o trabalho puro, karma, e o conhecimento puro, jnana, que a jiva pode alcançar o destemor na forma da existência espiritual pura. Esta é a liberação, que é uma servente de Bhakti Devi. Aqui. Você viu aí, Lali? Tá apropriado? Não. Apropriada? Ah, eu Igual aí? mandei. Não, né? Mandei. Esse O A em vez de O? Aham. Foi o último que Ah, eu mandei. você vê, ó. Isso aqui é importante, ó. Por seguir uma vida regulada, com meio de autopurificação, a pessoa deve agir para a elevação da alma. Isso é que a gente deve refletir. O que é a vida regulada? Seguir os princípios, religiosos, dármicos, não cometer pecado.
tentar obter conhecimento sobre Deus, o que é Bhakti, o que não é Bhakti, e todo dia ali recitando orações, principalmente na forma do Mahamantra, orando por misericórdia. A gente tem que entender que sem misericórdia a gente não consegue nada. A nossa mente é vacilante, coração fraco. Mente, intelecto, material. Deus é transcendental, está fora disso. Por esse motivo, a gente vai recitando, orando por misericórdia de cima, porque pela gente tentar pegar, é igual um anão tentar pegar a lua pulando, não dá resultado. Através de seguir esses códigos religiosos, não só isso, mas praticando regras e regulações de baixo, principalmente escutando as escrituras e recitando orações na forma, principalmente do Maha Mantra, orando por misericórdia, a gente pode progredir, a autopurificação vai acontecendo. Tá? Seguir essa vida, a gente pode alcançar a Bhakti, deve agir para a elevação da alma. E no final, o que vai sobrar é o que a gente fez para a alma. E a gente agiu para o corpo, se agiu errado com as escrituras, tem que sofrer depois, ninguém escapa. Então, se a gente age com o corpo de acordo com as escrituras, ou seja, livre do karma, e trabalha nisso, através de escutar e recitar o nome, glórias, qualidades de Deus, ter uma vida piedosa, conectar com os sábios, santos, aprender com eles como que leva essa vida, a gente começa esse caminho interior. Fica fora de pecado com as ações com o corpo, fazendo dentro das regulações, e internamente desenvolve Bhakti. Esse é o objetivo. Essas duas coisas importantes. No Ocidente vários países isso é normal, mas aqui se alguém faz isso é considerado ao normal, na verdade. Que isso, não faz nada? Pra que tem que fazer isso aqui, isso ali? Não tem nada a ver, mas cultura, né? A gente deve pensar no nosso real bem-estar. Cristo falou, ó, aquele que fica livre dessas três portas, luxúria, ira e cobiça, realmente atua para o próprio bem-estar. Ou seja, o próprio bem-estar dele, da própria alma. É isso que vai deixar a gente pacífico. A gente fica pacífico, tudo fica bom. Relações com os outros fica bom. Com a gente mesmo fica tranquilo. Nenhum problema. O problema é como vai progredir mais embaixo. Só esse problema. Nenhum outro problema. E manter o corpo de maneira simples. Acho que ninguém aqui tem problema quanto a isso. Todo mundo tem um lugar para dormir, um pouco de comida. Então, não tem segredo nenhum. O problema é quando a gente procura o problema. A gente atua contra o nosso próprio mal-estar. Mas se a gente faz as coisas de acordo com religiosidade, Dharma, Varnashram Dharma, e internamente procura progredir, então acaba. A gente fica livre do karma e o caminho interior começa. E aí vem, alcança o destemor e os medos vão todos embora. A gente fica firme nisso, vai todo medo embora. Acaba todos os medos e acaba também o desejo de tudo também. O que os outros estão falando? Acaba o orgulho, quero ser reconhecido grande devoto, isso também vai embora. Ou seja, todas essas coisas vão indo embora. A gente vai preocupar com Deus, o nosso caminho, e com Deus, que é o que vai julgar, que vai dar misericórdia também. Então, ou seja, fica tudo tranquilo. Acaba todas as preocupações. Isso é agir para o nosso próprio bem-estar. Às vezes a gente pode pensar, se eu fizer tal coisa, porque eu gosto, isso vai me dar bem-estar. Aí não está relacionado com o Dharma nem com a alma, por exemplo. Então, não vai dar bem-estar. Acho que todo mundo aqui já fez alguma ou várias coisas nesse sentido. Somente adolescente, né, costuma ficar livre.
faz várias coisas, mas depois o resultado que pega é ruim. Aí a gente vai procurar esse caminho aqui. No desespero total, quase morrendo. Aí sim vai procurar, quase tá lá debaixo do poço. Mas no começo a gente pensa que tá indo bem. Eu vou fazer isso, vou ser feliz. Pelo menos eu pensava assim, né? Vou fazer o que eu gosto, assim eu vou ser feliz. No final, quase morrendo. Morreu por milagre. Quase indo pro inferno mais cedo. É o que falou aqui, ó. Aquele que é liberado dessas coisas, que não age com essa liberdade, sim, de acordo com as escrituras, esse age para o próprio bem-estar. Aí sim é para o bem-estar. Bem-estar da alma, né? Por isso não estou falando isso. Não, não é. Alita, É, o problema aqui Giovanni, é dor, né? Giovanni é ou não é, Giovanni? Tá certo, é. Isso aí, né? Você ia falar aí? Lalita ia falar aí? Pode falar. Não, é isso. O problema é que a gente vai sempre na dor, né? Pensa que começa a vida, pensa que tá abalando. É, mas sempre pela dor, né? É, E não é a dor do amor, né? É a dor da desgraça, da miséria, né? a miséria total, né? Mas depois que a gente fez isso jovem, agora, pelo menos, depois dos 30, aí já dá para raciocinar depois das várias e várias quedas, né? E já dá para ir nesse caminho com firmeza, porque aí, dependendo se vai e faz besteira de novo, aí já não pode ter mais chance, aí é tolice mesmo, né? Aí pode assinar o tratado de idiotice total. É tão difícil assim também. Quem não pode ficar. A pessoa pode casar. Olha o Giovanni aí, casado. Eu também era casado, tá? Ali também era casado. Ou pode ficar sozinho ou casado. Não é problema pra ninguém. É só ficar sem usar droga. Também usar droga não é boa coisa, então não é problema pra ninguém. Jogo de azar, carne, não faz bem. Hoje em dia também, tanto de gente nem come, né? Que nem pratica nada. Não tem segredo nenhum. Mentir, enganar os outros, quem que não é tão difícil. Roubar, conseguir dinheiro de forma desonesta ou fora de acordo com os princípios, isso aí todo mundo pode fazer, é fácil. E junto com isso, marketing, desenvolvendo o interior. Então não tem muita coisa difícil se for pensar, não. Se a gente for refletir, não tem nada difícil. Na verdade, o processo é fácil. Precisa muita austeridade, 2 jejuns só por mês, e mesmo assim pode comer fruta, alguma coisa. Ou seja, qualquer um pode fazer. Tem muita austeridade, não precisa ficar parado, posição, virado total, só recitar o nome, vibrar a língua. Mexer a língua, pode até estar sentado em qualquer lugar, fazendo almoço, o que quiser. Mexer na língua, tá praticando a Yagya dessa era, Sankirtana Yagya. Conversando sobre coisa espiritual, Sankirtana Yagya. Escutando as glórias, qualidades, instruções de Cristo, Kata. Então, prática é mais fácil que tem, não é? Se for pensar, não tem nada complicado. É só se a gente esquece disso e deixa, vem tal coisa e qualquer outro desejo fora desse Dharma e simplesmente vai e faz achando que vai, aí sim vem problema. Mas se reflete um pouquinho e
age sempre de acordo com as escrituras, mantém associação nisso, é extremamente importante. Tem associação afetuosa só com devoto, isso é extremamente importante. Porque se tiver afeição por não devoto, fatalmente, aí fica difícil. E aí coisas de quem não está seguindo vai passar para o coração de quem está tentando seguir e aí não consegue seguir. Aí se mantém relação afetuosa só com devoto, aí isso vai dar força para, se tiver alguma coisa, para não fazer nada contra o Varnashram Dharma e nem contra a Bhakti. Aí ela consegue. Não é que vai ficar averso também aos outros, né? Ela vai só pensar o que é bom para ela. Vai ser educado com todo mundo, mas internamente, afetuosamente, só com devoto. Isso também é importante. Então não é tão difícil. Dúvida aí? Verso 23. É isso que vai falar aqui no próximo. Ja Shastra Vidhi Utsrija Vartate Kamacharataha Nasa Siddhim Avapnoti Nasukham Na Param Gatim. Aquele que rejeita as injunções das Escrituras e age de acordo com seu excêntrico desejo, não alcança nem a perfeição, nem felicidade, nem o destino supremo. Vai ler. Carol, vai ler? Boa noite, desculpa. Eu não consigo ler agora, eu vou ler no próximo. Tá. Lá. Bhavanuvada. O teísmo é o mais auspicioso. Com este propósito, Shri Bhagavan fala este verso começando com significa agir caprichosamente, e isso conduz ao inferno. Apenas aqueles que são teístas são santos e apenas eles alcançam o destino supremo. Aqueles que são ateístas vão ao inferno. Esta é a essência deste capítulo. Prakrashika Vritti. Pessoas desenfreadas que ignoram os códigos das escrituras não podem alcançar o destino supremo. Isso é citado no Bhakti Rasamrita Sindhu. Se alguém transgride as regras e regulações mencionadas no Shruti Smriti, Puranas e Narada Pankara, Pancharatra. mesmo que esteja ocupado na devoção exclusiva a Shri Hari, isso conduzirá apenas perturbação. Isso produzirá apenas perturbação. Porque o Deus explica que tem muita gente que pensa, abate no coração. É só sentir, não precisa seguir muita regra. A gente fala isso, a gente escuta. O bate você tem que sentir, precisa entender muito, estudar muito, nem seguir as regras. Você tem que sentir. O que vai sentir sem seguir? Vai sentir o próprio sentimento, né? De acordo com o karma. Vai vir coisa. Por esse motivo é citado esse verso Bhakti Rasamrita Sindhu. Shruti Smriti Puranadi Pancharatra Vidhim Vina Aikanti Harer Bhakti Tatpajaiva Kalpate. Rupa Goswami fala esse verso justamente por isso. Fala, se alguém transgride as regras e regulações mencionadas no Shruti, Smriti, Purana e Narada Pancharatra, é da onde Sanatana Goswami tirou o nosso processo Pancharatra, no livro Hari Bhakti Vilas,
Mesmo que esteja ocupado na devoção, mesmo se a pessoa esteja ocupada na devoção exclusiva a Sri Hari, tal prática só trará perturbação para a pessoa e para os outros que estão ao redor. A gente vê isso por todo lado hoje em dia, principalmente no Vaishnavismo, no nosso. O Gurudev já previu. Vê isso para todo lado. Sem seguir as regras, a pessoa pensa, eu sou uma golpe em Vrindavan. Imagina uma forma, imagina na mente dela que ela já é aquilo. Sem seguir as regras, ela fala, eu progredi em Bhakti, eu estou muito bem, não preciso seguir regra. Agora eu não sou nada, não preciso de ashram, não preciso de seguir regras e regulações, nem adorar a deidade. Para que adorar a deidade? A gente vê isso, tem gente que pensa isso. Adorar a deidade não é importante, não. É melhor cantar 64 voltas de japas rápido, correndo. Não precisa nem adorar a deidade. Para quê? Tem gente que fala isso. Então, sem isso, ó, o que, que vai conduzir isso? Perturbação para a pessoa e para os outros que estão em volta. Esse verso fala isso. Então, esse tipo de bhakti, não, mesmo se for exclusivo a Sri não vai trazer nenhum benefício para a pessoa. Na verdade, vai trazer perturbação para ela. É uma imaginação da mente. Tá, beleza. Por esse motivo, o Grupo Goswami, ó, a gente fala que a gente deve seguir as regras e regulações. Por isso é que, se tem uma iniciação séria, primeiramente, tanto o mestre quanto a pessoa vai ver se está seguindo regras e regulações, pelo menos Harinama, 6 meses ou um ano. Depois Diksha, um ano, pelo menos. Todas as regras e regulações. Porque do contrário, ninguém pode fazer progresso. Se alguém, igual o Gurudev esse dia na aula, que ele perguntava aos discípulos Swami Prabhupada, ia nele e falava, você canta seu Gayatri? Você recebeu o Gayatri? Sim. Você canta ele todos os dias? Você lembra dele? A pessoa não. Às vezes eu lembro, às vezes eu não lembro. Você pode falar, você lembra qual que é tal Gayatri? Ele não lembro mais. Esqueci, tem muito tempo que eu recebi. Aí o Gurudev falava, como que é isso? Então você não foi iniciado. Foi iniciado de nome. Foi iniciado se não canta. E é o mantra que vai dar a relação com Deus, com a deidade adorável. Então, essas regras todas, se a gente quer progredir, ela deve ser seguida. Não é que vai com fanatismo seguir achando que é melhor do que os outros por causa disso, que é só externo. Mas deve seguir todas elas, visando o progresso interior. E sem isso não existe autorregulação, controle, nada. Fica uma coisa simplesmente sentimental, jogada ao vento. Onde que o vento bater, a pessoa vai. Essas regras são importantes. 4 princípios, e depois para quem recebe Diksha. Aí, além dos 4 princípios, tem o Gayatri nos 3 horários do dia. Se tiver a deidade, adoração à deidade, Mangala Arati, Sandhya Arati, Gaura Arati, Jugala Arati. Recitar o nome, estudar as escrituras, recitar ela para outros. Isso tudo vem como regra. Fazer amizade com o devoto. Devoto do mesmo nível, amizade, afeição. Inferior, afeição com compaixão. Superior, afeição com reverência. Isso tudo tem que seguir. É isso. Não existe processo interior progressivo. Esse verso é por isso. Tudo vem para regular, gente. Não é tão difícil também, não. Depois que ganha um costume, vira tipo uma rotina. Automaticamente vai. Depois que vem um gosto, então, aí às vezes nem se quiser largar, larga. Já adquiriu um gosto, né, nessas práticas, cada vez fica mais gratificante para a alma. Começo pode ser um pouco difícil, mas depois vai melhorando. Dúvida aí?
Não, Prabhu. É, 24. Tasmat Shastram Pramanam Te Karyakarya Vyavasthito Gyata Shastra Vidhanuktam Karma Kartum Irharahasi. Pode ir. Portanto, as Escrituras são a única autoridade acerca da conduta correta e incorreta. Estando consciente das instruções das Escrituras que tratam da execução dos seus deveres prescritos, seja simplesmente um instrumento. Prakrashika Vritti. Após se tornar versado nas instruções dos Shastras, as pessoas que desejam auspiciosidade eterna devem cultivar Bhakti Ashiri Hari, sob a guiada sucessão discipular de mestres espirituais, de acordo com as suas respectivas qualificações. Por esse motivo é que a gente estuda as escrituras, ó. Não é para saber história e contar para os outros. Saber história ou falar que sabe, não. Por esse motivo aqui, ó. Tornar versado nas instruções das escrituras, as pessoas devem cultivar Bhakti Sihari sob guia da sucessão discipular de mestres de acordo com respectivas qualificações, ou seja, para saber o que a gente deve fazer e o que não deve fazer. Por esse motivo que a gente estuda as escrituras. E tem gente que aproxima de Bhakti, a gente vê, o Deus sempre falava isso. Não deve aproximar para obter conhecimento, falar para os outros, isso só vai atrapalhar o progresso espiritual. A gente deve ler as escrituras e ver o que é benéfico para a gente, para a nossa vida interior. O que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. O que é benéfico e o que não é benéfico, igual falou aqui, ó. As escrituras são a única autoridade da conduta correta e incorreta. Estando consciente dessas instruções, seja simplesmente um instrumento, ou seja, haja de acordo com elas. Por esse motivo a gente estuda as escrituras. O Gita é o manual da vida. O que é bom para a nossa alma, o que é ruim. Tá tudo fala aqui no Gita. Não precisa mais nenhum outro livro sobre isso. Essência dos Upanishads, Puranas, tem no Gita. A base tem toda aqui. Aí, depois, estimado Bhagavad. A base está toda aqui no Gita. E se a gente age de acordo, esse é o porquê que a gente estuda as escrituras. Para ver o que é bom. Ele falou aqui outra coisa. De acordo com as respectivas qualificações. Por isso que a pessoa deve fazer pergunta. E de acordo com a qualificação dela, ela vai ter que agir de um jeito. De acordo com a posição social dela, de um jeito. Se ela tiver sozinha, ela não vai fazer filho, porque ela está sozinha. Se ela tiver casada, ela pode fazer filho. Se ela for pujari, tiver a deidade em casa, vai ter uma prática. Se ela não tiver deidade em casa, vai ter outra prática. Se ela tiver diksha, ela vai ter que acordar todo dia de madrugada, recitar. Se tiver só harinama ou não tiver diksha, então vai ter outra coisa. Se dependendo da situação dela, pessoal, ela pode ter uma atitude de acordo com o momento, lugar e circunstância. O outro está em outra situação e vai ter outra atitude completamente diferente, mesmo seguindo a mesma religião. Por quê? De acordo com respectivas qualificações, posições sociais, posições sacerdotais. Isso varia de acordo com cada um. As escrituras vêm todas, a gente deve ver aonde que a gente vai encaixar ali. Por isso que deve fazer pergunta. E muitas vezes fica confuso. Qual a qualificação que eu devo fazer nessa situação? É uma coisa pessoal. Por esse motivo,
Krishna fala, deve aproximar de alguém que pelo menos pratica e entende as escrituras e humildemente fazer perguntas. Senão a gente não pode saber. O Gita fala no geral para todo tipo de pessoas e qualificações. Para a gente saber aonde é necessário bom entendimento. Quer ver, por causa de mau entendimento, muita coisa errada vem. Às vezes tem uma ideia de renúncia errada, acha que a aversão é renúncia. Ou acha que vida familiar é sempre ruim. Não, todo mundo tem que ser monge. E vida de casado é muito ruim. Os Vedas nunca falam isso. Fala que quem tem vida de casado séria e segue às cegas não é diferente de sannyasa. Se alguém falar que é diferente, ela é ofensora à parada. Ela vai pensar que os Pandavas não é devoto, e bom, os Pandavas eram casados. Adwaita Acharya, 10 filhos. Vai pensar, quem que era Acharya na época de Chaitanya Mahaprabhu? Adwaita. Isso que ele é chamado Adwaita Acharya. O Acharya, o mestre espiritual de todo Navadvipa, na época de Chaitanya Mahaprabhu, era Adwaita Acharya. Todo mundo ia tomar instrução sobre Bhakti na casa de Adwaita Acharya. Todos eles, todos os Vaishnavas, iam respeitar o Adwaita Acharya. Gadadhar Pandit, Vakreshwar Pandit, Haridas Thakur, todos eles. Bhaktivinoda Thakur não deve fazer distinção. Então, por essa falta de entendimento, muita coisa errônea vem, principalmente no Ocidente, que não é a cultura. A gente deve entender isso, essas coisas. Vamos lá. Para uma pessoa inteligente, não é favorável atuar contra os códigos dos Shastras, ao considerar as ideias imaginárias de supostos professores, que são glorificados pelos não devotos, como sendo autoritativos. Os Shrutis são a única autoridade para determinar o que é dever e o que não é, porque eles são a Purusheya. Não foram compostos por nenhum ser humano. Estão livres dos 4 defeitos: ilusão, negligência, sentidos imperfeitos e desejos de enganar os outros. As instruções de uma pessoa que possui estes 4 defeitos não são autoritativas. Isso é outra coisa importante. Ó. A instrução deve estar sempre de acordo com as escrituras e com a palavra dos acharyas. É Aminaya Vani. Sadhu Shastra Vani. Deve estar de acordo com instruções dos Vaishnavas e das escrituras. Nunca deve estar fora disso, inventar processo, igual falou aqui. Professores, supostos professores, que mudam as escrituras para ganhar seguidor, ganhar discípulo, para ter fama, para viver disso, ganhar dinheiro. Não vou precisar trabalhar, vou arrecadar aqui, falar a escritura do jeito que vou agradar, e assim eu vou viver minha vida, sem precisar trabalhar muito. Esses são os supostos professores. Muda as escrituras. Se perguntar onde que está isso que você está falando, não existe. Onde você leu isso? Não existe. Qual verso que está isso? Não tem. Então, isso é importante. Deve estar sempre, por isso deve questionar. Instruções devem estar sempre de acordo com as escrituras, com a palavra dos acharyas. Instrução especial. A ofensa original agiva, isso é sua voluntária versão a serviço a Shri Bhagavan. Por isso, Maya, que é uma servente de Bhagavan, a coloca em cativeiro. Atada por Maya, ela abandona sua natureza sática e lhe permite compreender Bhagavan, e por aceitar qualidades da ignorância, a jiva se torna demoníaca. Neste momento, manifestam-se muitas ofensas, como a crítica aos santos, o conceito politeísta ou a ideia de que Deus não existe. A desobediência ao guru, a falta de devido respeito às escrituras, o pensamento que a glória de Bhakti, como descrita nas escrituras, é imaginário. A proposição de que karma e jnana também são Bhakti. A falta de fé em Bhakti,
e instruir Bhakti as pessoas desqualificadas. O ensinamento deste capítulo é que, após abandonar essa natureza demoníaca, é obrigatório ocupar-se na prática dos 9 ramos de Bhakti com fé e seguir os princípios descritos nas Escrituras. Os 9 ramos, foi falado por Prahlada Maharaja, escutar, recitar, oferecer orações, servir os pés de lótus, ver Deus como amigo, ver a gente como servente dele, tentar entregar nossa alma aos pés de lótus dele, adorar a deidade. Essas são as práticas, 9 práticas de oferecer orações, e para lá foi falado para lá do Maharaj. Srila Bhaktivinoda Thakura interpreta Krishna dizendo: portanto, apenas a escritura é autoritativa em determinar o que é correto e o que não é correto. A conclusão da escritura é que a pessoa deve praticar Bhakti. Sabendo disso, você deve se tornar qualificado para agir. Os teístas alcançam o destino supremo através da fé em Deus, e os descrentes ateístas vão ao inferno. Este é o significado deste capítulo. Os teístas alcançam o destino supremo através da fé em Deus, seguir isso gradualmente, a gente nascendo, progredindo nesse caminho, ganhando oportunidade na próxima vida de humano, a gente vai rumo ao destino supremo e os descrentes ateístas vão ao inferno. Os ateus, quase provavelmente, todos vão ao inferno. Aqueles que estão no modo da paixão, pode ter alguma fé, mas não pratica. Então, provavelmente vai para o purgatório e depois consegue uma vida humana. Mas aqueles que são ateístas, falou que eles vão ao inferno. É isso, é bem claro esse capítulo aqui, né? A gente refletir, não vai ter outra atitude a não ser engajar a energia nisso, no caminho bom que a gente não está falando aqui, né? Pergunta aí nesse. Não, Prabhu, eu ia perguntar quem esses professores, mas você deu aí a explicação. Supostos professores, aqueles também que tem muito na Índia isso. Vou falar uma semana chamado Bhagavad. Em troca eu vou ganhar tantas rúpias. 10.000 rúpias, dinheiro. Em troca de dinheiro, cita as escrituras. Tem isso também. Na Índia, então, o que mais tem? Uma semana Bhagavad Sapta, uma semana chamado Bhagavad, no final eu pego o dinheiro, o recitador pega o dinheiro, põe no bolso e vai embora. São recitadores profissionais, esse também não traz benefício nenhum. E aqui tem muito, é o que muda, né? O conceito das escrituras para agradar o público. E também resultado nenhum, só engana o público, igual fala. Meu avô Guru, Keshav Goswami, sempre falava esse verso, né? Nirapekshana Hoile, Dharma na Jaya Rakshane. Aqueles que são compromissados com a opinião dos outros, ou não falar porque vai prejudicar tal, vai deixar de ganhar tal coisa material, ou seja, não é desapegado dessas fama, dinheiro, seguidores, não pode pregar, proteger o Dharma. Porque vão sempre tentar satisfazer outros, mudar as escrituras. Não vão falar a verdade. Aí a gente vê a diferença da nossa sessão discipular para esses, são 99% no mundo, até Vaishnava hoje em dia. A gente vê a diferença da sessão discipular para esse outro tipo. A gente vê na vida nossos mestres. Eu vi, né?
na vida de dois pessoalmente. A gente vê a biografia de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Quando teve uma pregação na Bengala Oriental, um discípulo de Bhaktisiddhanta estava pregando lá, Giri Maharaj, chamado Bhakti Sarvasa Giri Goswami Maharaj estava pregando, e lá ele conseguiu algum público, e lá ele fez uma reunião e chamou muita gente, tinha umas 20 mil pessoas, mano. Fizeram chama Pandala, lá na Índia chama Pandala, que é aquelas tendas grandes. E aí Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur não pôde ir, e mandou Bhakti Sirupa Siddhanta Goswami. Na época ele era Sirupa Siddhanta Brahmachari. Quem não pôde ir, mandou Bhakti Sirupa Siddhanta Goswami Maharaj no lugar dele. E aí tinha muitos seguidores da missão Ramakrishna, tem muito na Índia, na Bengala, e tinha muitos seguidores dele lá. Então, Bhakti, quando ele foi falar, Bhaktisiddhanta um pouco de ele foi falar, Bhakti Siddhanta Maharaj chamou a missão de Ramakrishna de Murgi Mission. A missão de Chaitanya Mahaprabhu não tem nada a ver com Murgi Mission. Murgi quer dizer aqueles que comem frango e ovo, coisas impuras, que a missão chamou a missão Ramakrishna de Murgi Mission. E aí começaram a querer jogar pedra nele, levantaram gente, começaram a querer linchar ele. Aí acabou tudo que tinha organizado. Ou seja, não teve pregação nenhuma. O que teve é o povo querendo matar Srila Bhakti Sirupa Goswami Maharaj. E aí Bhakti Sarvasa Giri Goswami escreveu sobre o programa para Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Estava em Calcutá, na hora do IP. Falou, ó, você enviou o Sirupa Siddhanta, acabou com a nossa pregação aqui, que eu demorei anos. Ele acabou com tudo. Foi falar da missão Ramakrishna, chamou de Murgi Mission, o povo ficou revoltado e tal. O Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur escreveu na mesma hora uma carta, voltou. Na verdade, isso que Sirupa Siddhanta fez foi mais valioso do que construir milhares de hospitais e arrecadado milhares de pessoas para ouvir Harikata. Na verdade, ele fez um grande serviço para Sri Chaitanya Mahaprabhu e pode informar todo esse pessoal que eu vou aí presentemente e vou dar evidência das escrituras que ele estava certo ao falar isso. Essa foi a resposta de Bhaktisiddhanta. Por quê? Porque ele sempre ficava satisfeito de quem falava a verdade, não importa aonde. O Gurudeva era a mesma coisa, sempre falava isso. Alguém entende inglês, vê a aula do meu mestre, o Narayana Goswami, e a biografia que está acabando de traduzir de Keshav Goswami, vai ver que ele sempre falava isso na nossa língua. O nosso mestre fica satisfeito com quem sempre fala a verdade. Não importa o que vai acontecer. Deve falar sempre o que está escrito nas escrituras. Os nossos mestres vão ficar satisfeitos com a gente se a gente fizer isso. Agora, se alguém preocupar, não vou falar isso, porque senão ninguém vai gostar. Aí Chaitanya Mahaprabhu não dá misericórdia, o mestre não dá misericórdia, aí o que vai alcançar? Pode alcançar dinheiro, fama, sexo oposto, tudo isso, mas Bhakti não vai vir. Impossível. Bhakti vem através de Chaitanya Mahaprabhu e a sucessão discipular. Se eles não ficam satisfeitos, como que vai vir? Então, nossa linha, eles ficam satisfeitos se a gente sempre fala a verdade, sem apego a quem vai gostar, ou seja, sem compromisso com ninguém. Isso deixa eles totalmente satisfeitos. Na verdade, Gurudeva também é conhecido na Gaudiya Mata por isso, falar sempre a verdade. Isso satisfaz, isso é bem diferente do que a gente vê hoje, mudando as escrituras para satisfazer. É saber disso. A gente vê, quando o mestre está aqui, a gente pode pegar muito Guru Tattva. O mestre deve ser puro,
A gente pode falar, eu sou caído, jamais sou qualificado. Quando o mestre vai embora, muita gente pode mudar. Ah, não, agora eu sou guru. Agora já não precisa ser totalmente puro. Aí a hora da verdade aparece. Aí que é igual Srila Bhakti Goswami Maharaj, que era muito amigo de Swami Prabhupada, ele falou, é só depois da partida do Sri Guru, do mestre espiritual, é que a verdade vê quem é real discípulo e quem não é. Quem se aproximou do mestre, com qual atitude? Se na mesma hora vai querer tomar aquela mesma posição ou se vai querer simplesmente servir eternamente. Essas coisas são extremamente importantes para refletir. Essas coisas são importantes. Quem não toma cuidado com isso acaba deslizando, dando chance para falso ego, orgulho, posição, e aí agora sou mestre. Inicio os outros também nesse caminho. Não só eu estou no céu, mas também ajudo os outros a ir para o céu através de Diksha, iniciação Diksha. Ou seja, o Gurudev fala, a fonte de todo mal vem daí. Então, se a gente está ciente disso, pratica as sérias regulações, pratica Bhakti, deixa essas coisas distantes, o nosso caminho está aberto, não tem dificuldade nenhuma. Por isso que é fácil e difícil ao mesmo tempo, Bhakti. Depende da nossa atitude. A gente presta atenção na escritura, toma cuidado, o caminho fica livre. Sem desejo de fama, sem desejo de seguidor, sem desejo de ganhar sexo oposto, sem desejo de ganhar dinheiro com isso, mantendo a vida de forma simples, Bhakti fica simples, tudo fácil. Aí se deixa alguma coisa disso entrar, aí tudo fica complicado, tudo bem difícil. O orgulho acaba com tudo. A gente deve manter simples sempre. É o que é. A Teresa fala muito disso. No aviso dos nossos acharyas a gente vê. Deve ser o que é, nem mais nem menos. Aceitar nossas fraquezas, defeitos e qualidades. E engajar isso com sinceridade e serviço a Cristo. E fazer amizade com quem está nesse caminho. Se for menor, ajudar com amizade. Se for do mesmo nível, amizade. Se for maior, amizade com reverência. Fazendo isso, a gente fica protegido. Você vê, protegido de todos os lados. Através de amizade, protegido em se precisar de alguma ajuda, seja ela qual for. E boa associação ou conversar algum tópico que realmente eleva a consciência. Através de seguir as regras e regulações, a gente autocontrola. Através de recitar o nome, escutar as escrituras, a gente acorda o caminho interior. Através de humildade e simplicidade, a gente não deixa orgulho e coisas ilusórias, imaginárias, loucas aparecer. A gente fica protegido de todos esses campos. Bhakti fica fácil, sem segredo nenhum. O caminho fica aberto, sem dificuldade nenhuma. Então, isso é importante, é necessário reflexão. Refletir sobre isso, que isso é realmente importante. E outra coisa importante, se alguém criticar a gente ou pessoas do mundo, seja em casa, seja fora de casa, ou seja a gente não fazer nada, alguém joga uma pedra na gente no meio da rua, deve também tentar ser tolerante. Saber que o resultado quem vai dar é Deus. E que se vem alguma coisa mal, a gente é o culpado, ninguém é o culpado, eles são instrumentos só. E se alguém agir de má fé, eles vão ter que pegar aquele fruto. E não deve agir contra ninguém, revanche contra ninguém, deve tolerar. Se a gente tolera, a pessoa vai ter que pegar o fruto, ela vai ter que sofrer. E a gente é purificado. Então, isso também é importante. Assim a gente consegue manter a harmonia na vida, sem problema com ninguém. E a mente sem problema, em harmonia, a prática de Bhakti também fica fácil. Por isso é Gurudev falar, por isso que na japa, esse dedo fica para fora. Significa o quê? Desejo de revanche contra alguém, ira, está longe, não pode ter nesse momento. Por isso que esse dedo aqui fica para fora.
Isso deve sair do coração. Senão, imagina, a gente está cantando. A pessoa fez alguma coisa contra a gente, falou alguma coisa, mesmo que não tem nada a ver contra a gente. Aí não fez nada, a pessoa está falando aí que fez. Ou algum familiar, a gente age bem, mas por alguma coisa de entendimento, e tal, também faz coisa errada. Ou na rua, alguém faz alguma coisa, xinga, ou vê que a religião é outra, vem o evangélico olha com cara feia, às vezes fala alguma coisa. A gente não deve agir nada, é tolerar. Saber tolerar, saber que aquilo, ninguém é culpado, é instrumento, e sempre em paz, recitando o nome. E eles vão ter que pegar. Se fez coisa errada, eles vão ter que pegar aquele fruto. Eles não vão ter paz. A gente pode ter, assim. Igual o Tirta Goswami fala, eles não são a causa, eles são instrumentos só. Então, isso também é importante. Bem importante. Não é fácil, mas é importante. Tem que ser assim. Fazendo assim, a gente está sempre em paz, tranquilo e praticando. Igual o Gurudev fala. Imagina a gente cantando já. Ah, não, aquela pessoa fez aquilo comigo, agora eu vou pegar ela. Na próxima, não, agora tem que fazer alguma coisa. Ou seja, como vai cantar? É impossível. Não tem jeito de concentrar. Essas coisas devem ficar fora. Fala, cara. Carol? Puxa, oi. Hum. E o senhor falando, uma coisa puxa, refletindo aqui, uma coisa puxa a outra, né? Porque se a gente não acredita em Deus, que existe Deus e que ele criou uma justiça, reencarnação, vai pegar o fruto, não se não for nessa vida, na próxima, não tem jeito, a gente quer justiça mesmo, quer resolver nessa vida, quer ensinar os outros uma lição. Também, é. Não entendi muito bem, não, mas deve Não, ser isso. Não. não, uma coisa, vou repetir então, uma coisa puxa a outra. Se a gente não acredita em Deus, que existe reencarnação, que Deus criou vida, né? Existe essa lei do karma, que a gente vai, é uma alma que vai, você não Ah. acredita em tudo que o Gita fala, por exemplo, Hum. vai querer resolver as injustiças da vida com as próprias mãos. E as coisas só vão piorar. Ah, também, é. Aí, também pode julgar melhor do que Deus também, muitas vezes. É. Por isso Prabhu, também. Ah, o senhor falou ali sobre falar a verdade, né, nas escrituras. Isso aí, a verdade, ela tem que ser falada só quando está pregando, porque no dia a mas, dia não, pregando, sempre, mais é pregando. é Sempre. pregando, né? Porque se a pessoa estiver falando as escrituras e pensar em desvirtuar, ela já não está falando escritura, está falando alguma coisa. É considerado igual a um leite tocado pela boca de uma serpente, vira veneno. Da mesma forma, se alguém sequer pensa, ó, vou mudar isso aqui para alguma coisa material, o ler da escritura e escutar vai ser considerado veneno, vai ter resultado oposto, se alguém fizer isso. Sim, mas é só quando está na pregação, né? Porque hoje no dia a dia, No dia a dia tem que. Cada situação é uma. A pessoa não deve falar nem das escrituras para aqueles que não têm fé, igual falou aqui. Ela não deve falar nada. Ó, falou aqui, ó, que não deve falar as escrituras para os descrentes. Não deve ser falado. No final do Gita, Krishna vai fazer a Arjuna também. Ó, não, instruir Bhakti as pessoas desqualificadas, né? exato. Não, não deve falar. Se falar, vai ser ofensa. Porque a pessoa não tem fé, ela vai ofender. E quem escuta a ofensa também pega o resultado. Esse que é o negócio. Então ela vai ajudar a pessoa a ofender e ela também vai escutar a ofensa e vai ser prejudicada.
a fé dela vai cair. Então, não deve falar, isso é falar para quem está querendo escutar, deve falar a verdade. Ou, e no caso aqui, alguém aparecer aí que a gente não conhece, que está curioso. Aí tudo bem, tá falando a escritura, vai falar o que tá falando aqui. Mas se alguém tá na rua, por exemplo, não vai sair falando a escritura, né? Pelo contrário. Na verdade, se a gente vê que alguém tem inclinação para baixo, a primeira coisa a gente deve ajudar, se pedir ajuda e dar afeição para eles. Amizade e afeição. O mais importante é isso. O caminho é do amor interior. Amor por Deus, aprende, depois afeição pelos outros. Se não tiver isso, não tem nada. Se não fica, só quer instruir para falar que eu ajudei alguém, não. Sem afeição, isso não vai dar resultado nenhum. A gente deve dar amizade e ajudar aqueles que vêm até a gente, ou que faz pergunta. Aí sim, deve dar amizade, porque se ele não tiver essa amizade, ele vai para outras amizades. Essas outras amizades vão acabar com a vida dele. Vai jogar ele para outro lugar. Ainda mais na nossa religião, que tem quase ninguém. E os que tem ainda, né? É aquilo que a gente sabe. Então, aí que deve dar amizade, afeição e falar o que é bom de acordo com as escrituras, que a gente pratica, e o que a gente sabe que vai ser bom para a vida deles também. Se alguém estiver buscando isso, ou tiver alguma inclinação para isso. Agora, para quem não tem, deve falar nada. E não deve ter nenhuma relação afetuosa também, porque senão a pessoa vai ser também barrada de baixo. Se alguém não tem inclinação para seguir nenhuma escritura, cristianismo, seja qual for, não tem uma fé boa em Deus, nem seguir a escritura, não tem respeito pelas escrituras, e alguém faz amizade com ela, vai ser contaminado. Isso é garantido. Se alguém pensar, não, eu sou liberal, mais liberal do que os Vaishnavas. Os Vaishnavas pode ser que não ama tanto os outros. Aí ela vai ver na vida dela que a fé dela vai diminuir, vai ser destruída. Diz que essas amizades é boa. Deve manter a amizade sempre aqueles que estão indo no mesmo caminho. Tem fé em Deus, está seguindo ou tentando seguir alguma escritura, conversa sobre coisas espirituais, está praticando, está recitando algum nome de Deus, seja Cristo, Alá ou o que for. Estão nesse caminho com respeito, pelo menos nas escrituras, e estão tentando de alguma forma. Agora, os outros que não estão, igual falou aqui, são demoníacos. Se alguém associa afetuosamente com eles, ele não consegue nada de progresso espiritual. Pelo contrário, a vida dele está arruinada. Por isso que a palavra sanga é muito importante nos Vedas. Satsanga e asatsanga. Satsanga é a associação favorável daqueles que buscam isso. A satsanga é desfavorável. Deve ser eliminado. Mas não é que a pessoa vai ter raiva deles também. A pessoa pode trabalhar. Chega no trabalho, sabe que aquele ali não tem nada, aquele é ateu, aquele não gosta de religião, aquele critica. Ela vai cumprimentar educadamente, mas dentro dela, zero, nenhuma afeição. Por etiqueta, ela vai cumprimentar, não vai criticar, mas dentro não vai ter nenhuma relação. Ela vai ter relação afetiva com aqueles que estão no caminho. Aí sim ela está protegida e vai progredir fácil. Isso também é extremamente importante. Na verdade, no começo, isso é o mais importante. Sou eu que estou falando, a escritura está falando. Krishna Bhakti Janma Tenra Raya Sadhu Sangha. Krishna Bhakti Janma. Janma quer dizer nascimento. No começo, está nascendo Bhakti. Qual que é o principal processo? Krishna Bhakti Janma Tenra Raya Sadhu Sangha. Associação com aqueles que estão praticando pelo menos Bhakti. Com aqueles que já são perfeitos, que é muito raro, então com aqueles que estão no caminho. Sadhu Sangha. Isso no começo. Aí depois a segunda parte fala no final, Krishna Prema Janma Tenra Punya Mukha. Esse mesmo Sadhu Sangha continua sendo a principal prática. Punya Mukha Anga. Mukha quer dizer principal, Anga é processo de Bhakti. Qual que é? Aquele mesmo Sadhu Sangha. A gente tem uma ideia da importância disso.
manter associação só com esses que estão praticando, no começo é a principal prática. E aqueles que alcançaram Prema, Krishna Prema, Janma Tenro, Punya Mukha Anga, aqueles que estão lá em Prema, esse Sadhusanga continua sendo a principal prática, Mukha Anga, principal ramo de Bhakti. Rupa Goswami falou 5 processos de Bhakti. Ele resumiu dos 9 para Maharaj e condensou em 5. Qual que é o primeiro? Sadhusanga. Sadhusanga, Nama Kirtan, Bhagavat Shravana. Sadhusanga, associação com devoto. Nama Kirtan, canto do nome. Bhagavat Shravana, escutar o Bhagavad Gita e Srimad Bhagavatam. Esses são os 3 principais. Sadhusanga, primeiro. E os outros 2, Nama Kirtana e Bhagavad Shravana, os 2 são praticados junto com o Sadhusanga. Se alguém fizer sozinho, zero. Ou seja, os outros 2 dependem da associação. A importância disso. Sadhusanga, Nama Kirtana, Bhagavad Shravana, Mathura Vas, residir em locais sagrados. Aonde a deidade é adorada todos os dias, também é local sagrado. E também Mathura, Vrindavan, Navadvip, principalmente, Puri. E aonde a deidade está sendo adorada, que não é não diferente de Navadvipa e Vrindavan. Mathura Vas, Srimurtir, Shraddhaya Sevana, o último. Adorar a deidade com fé firme. Esses são os 5 principais processos. O primeiro, Sadhusanga. E o primeiro deve ser rejeitado, o que é? A Satsanga, associação com pessoas que não estão nesse caminho. No nosso caso, e nesse país, significa aqueles que não estão em nenhum caminho. Que a pessoa pode ser cristã e respeitar a nossa. Pode ser favorável. Se ela realmente estiver tentando seguir a escritura dela e respeitar a nossa, pode ser favorável a amizade. Mas se ela não estiver praticando nada, nem tentando nada, então é totalmente desfavorável. Ou se ela estiver praticando a dela, mas criticar a nossa, também é desfavorável. Então, isso é extremamente importante. Extremamente importante. Quem não toma cuidado com isso, não progride. Isso as escrituras falou isso várias e várias vezes. O nosso próprio bem. Isso é que a gente deve tentar ao máximo manter amizade e harmonia quando tem alguma coisa nesse sentido, porque é raro e tem poucas pessoas no mundo fazendo isso hoje em dia. Se a gente mantém isso, isso dá força para todo mundo. Você vê aqui, todo mundo leu, todo mundo recitou. Isso é Kirtan, é a atividade mais auspiciosa dessa era. Todo mundo escutou. Isso é Shravana. Todo mundo está associando Sadhusanga. Então, as 3 principais é praticado aqui. Isso é extremamente importante. A gente pode pensar que é uma atividade comum, mas não. Isso é que vai dar elevação para a alma, e na hora da morte é isso que vai contar. O que vai acordar o amor a Deus é essa atividade. Essa atividade é a mais elevada nessa era. Que a gente faz aqui. E Krishna gosta, Chaitanya Mahaprabhu gosta, os mestres gostam. A gente pode ver no dia que alguém faz a leitura, né? Não sei que dia que vocês leem ou escutam, mas no dia você pode ver um dia que escuta ou um dia que lê. Como que a consciência vai ficar? No outro dia não faz nada, percebe e vê a diferença de consciência. Não é tão difícil de ver. A gente engaja a mente e o intelecto em escutar e recitar, a gente vai entrando em outro estado de consciência, mais puro. Pode ser no começo difícil, mas a gente vai vendo que os pensamentos vão vindo mais puros, menos agitação da mente, fica estabilizado uma coisa mais pacífica. Então, isso gradualmente aumentando, a alma vai elevando com isso. Então, isso é fundamental.
Alguém alguma coisa aí antes de cantar? Prabhu, as mulheres, elas não adoram as deidades, mas qual é a atividade equivalente? O mais importante é. Ela pode adorar a deidade em casa, tem muita mulher que adora. Se ela tiver a deidade em casa, não tem problema em adorar, não. Se você for iniciada, por exemplo, Harinama Dixit, você pode ter uma deidade em casa e adorar ela. Não é proibido, não. Tem várias devotas que fazem isso. Várias e várias. Não vai ser proibido, não. Entendi. Obrigada. Pode fazer as 5. Todas as 5. Pode ir peregrinar, ou se estiver em casa, pode fazer tours parikrama, isso é peregrinação também. Pode associar, pode recitar o nome, escutar. Mulher não tem diferença nenhuma. Qual que é a diferença? Mulher, tá? É só coisa, às vezes, ritualística externa. Internamente é diferença nenhuma. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare. Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Gurudev, Jaya Gurudev, Gurudev, Jaya Gurudev, Jaya Gurudev, Jaya Gurudev, Gurudev, Jaya Gurudev, Jaya Gurudev, Gurudev, Jaya Gurudev. Jaya Gurudev, 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 Jaya Gurudev. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. 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 Nitai Gaurahari Gaurahari Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo. Nitai Gaurahari Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo. Nitai Gaurahari Haribo, Haribo. Nitai Gaura Haribo, 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 Haribo. Seu fone tá com problema aí, cara. Tá arranhando aí. Vê aí. Às vezes desencaixar, encaixar. Jai Shri Shri Guru Gauranga Narvika Giridhaju Ki Jai. Melhorou. Jai Om Vishnu Pad Paramahamsa Parivraja Kacharya Vajjastota Shat Shri Srimad Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Ki Jai. Jai Om Vishnu Pad Paramahamsa Parivraja Kacharya Stota Shat Shri Srimad Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Shirupanu Guru Varga Ki Jai. Sadgoswami Prabhu Ki Jai. Panchatatatmak Shri Gaura Hari Ki Jai. Shri Patit Pavan Nityananda Prabhu Ki Jai.
Shri Navadvip Dham ki jai. 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 Shri Arjuna ki jai. Jai. Shri Jai. Bhagavan Sri Krishna Chandra ki jai. 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 Srimad Bhagavad Gita ki jai. 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 Shri Bhagavan Nrsimhadev ki jai. 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 Bhakta Pravar Prahlad Maharaj ki jai. 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 Namacharya Srila Haridas Thakur ki jai. 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 Shri Vrindavan Dham ki jai. 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 Shri Jagannath Baladev Subhadra Sudarshan Chakra ki jai. Jai. Shri Kshetra Puri Dham ki jai. 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 Todos os glórias devotos reunidos que jai. Jai. Shri Harinam Sankirtana ki jai. Jai. Nitai Gaura Premanande Hari Hari Bo. Haribu. Haribo. Valeu, Obrigado. boa noite. Valeu.